Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre small caps. Vou te mostrar todos os benefícios de se investir em um small cap e vou te mostrar que não existe também só benefícios, existem também riscos. Se prepare que eu vou te mostrar os riscos e os benefícios de investir em small caps. Então, se você é uma pessoa que está procurando alguma empresa, algum small cap para investir, ou se você já investe em small caps, ou se você pretende montar uma carteira mais voltada para as small caps, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre esse mundo das small caps, todos os benefícios e todos os riscos de se investir em small caps. Então vamos lá começar já o nosso vídeo sobre small caps. Antes, eu queria te pedir só um favor. Eu queria te pedir um like nesse vídeo e para você ser um inscrito aqui no meu canal. Então clica nesse botãozinho aqui abaixo e se inscreva no meu canal. Fazendo isso, você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu vou postar. Isso me ajuda a crescer esse canal. É óbvio que você só vai fazer isso se você gostar do conteúdo. Se não gostar, não precisa se inscrever. Mas se você gostou, dê essa força aí, dê um joinha, dê um like e se inscreva no meu canal. Se inscrever é fundamental para que meu canal continue crescendo e para que eu continue produzindo mais vídeos aqui para você, tá bom? Então a primeira coisa, se você pretende investir em um small cap, é você saber o que é um small cap, saber o que significa esse tipo de empresa, né? O que quer dizer uma empresa ser uma small cap. Basicamente, um small cap é uma empresa pequena. Mas de qual tamanho que a gente está falando? Obviamente, todas as empresas que estão listadas na bolsa de valores não são empresas tão pequenas assim, como um mercadinho, como uma farmácia, como alguma empresa desse tipo. Todas as empresas que estão listadas na bolsa valem alguns milhões ou bilhões de reais. E ao mesmo tempo não existe um consenso 100% dizendo assim, isso aqui é um small cap, isso aqui não é um small cap. Mas na minha opinião, uma empresa considerada small cap é aquela que tem mais ou menos ali um valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. Eu já considero esse tipo de empresa uma small cap. Só que existem empresas menores ainda, bem menores do que small cap, que são as chamadas micro caps. Uma micro cap, eu acho que uma empresa abaixo de 1 bilhão de reais, ela já pode ser considerada uma micro cap. Então são empresas bem pequenas para o porte de uma empresa que está listada ali na bolsa de valores. E aí você pensa assim, beleza, Guilherme, entendi que uma empresa small cap tem um baixo valor de mercado, mas por que que eu investiria em uma empresa pequena como small cap e não investiria numa empresa gigante lá, uma empresa que é já consolidada no mercado, empresa muito grande? Normalmente, o que que um investidor que está investindo numa small cap, o que que ele busca? Normalmente uma pessoa que investe no small cap, ele está buscando uma alta rentabilidade, um alto potencial de valorização. E isso é verdade. As small caps elas têm um potencial muito maior de valorização do que uma empresa de médio e grande porte. E qual a explicação para isso? Veja bem, por elas serem pequenas, elas ainda estão conquistando o mercado, elas ainda estão se consolidando, elas ainda estão numa fase de crescimento. E por ainda estarem se consolidando, conquistando uma fatia maior desse mercado, você deveria entender que não existe só o bônus, né? Não existe só o benefício, mas existe também um maior risco. E por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, mostrando todos os benefícios, todos os bônus de investir em small caps e todos os riscos também, para você investir sempre buscando o maior retorno para você e diminuindo esses riscos, tá bom? E vamos lá, então eu vou te mostrar todos os benefícios e todos os riscos de investir em small caps. Vou começar agora falando dos benefícios de investir em small caps. Vamos lá. Primeiro benefício de investir num small cap é o alto potencial de valorização. Veja bem, são essas empresas, as empresas pequenas, que têm o potencial de multiplicar o seu capital por 5 vezes, por 10 vezes, por 50 vezes e até por 100 vezes. Veja bem, e por que existe esse grande potencial de valorização? Imagine que você investe numa empresa que hoje tem um valor de mercado ali por volta de 1 bilhão de reais. Se essa empresa multiplicar por 10 vezes,
ela vai valer 10 bilhões de reais. E você vê inúmeras empresas que ainda são pequenas que valem isso, que têm esse valor de mercado. Imagine essa empresa multiplicando por 100 vezes. Ela vai ter um valor de mercado ali por volta de 100 bilhões de reais. Se a gente pegar uma empresa como a Ambev, por exemplo, a Ambev vale mais de 270 bilhões de reais. Ou se você pegar uma empresa como a B3, por exemplo, a Bolsa Brasileira, ela vale algo em torno ali hoje de 80, 90, 100 bilhões de reais. Então, não é nenhum absurdo você pensar que essa empresa, que vale 1 bilhão de reais, ela pode multiplicar por 100 vezes. Obviamente, você não vai esperar isso de um ano para o outro, em 2, 3, 4 anos. Essa multiplicação extremamente expressiva, ela vem ao longo de vários e vários anos de crescimento dessa empresa. E isso só acontece também, uma valorização desse nível, desse porte, se aquelas teses que fez você escolher a empresa, se todas elas derem certo. Se ela continuar expandindo, se o crescimento dela der certo, se aquilo que ela projetou deu certo no mercado. Então, os projetos que a empresa fez têm que dar certo para essa valorização se concretizar. Mas aí eu estou falando de um potencial de valorização de 100 vezes, de multiplicar por 100 vezes aquela empresa. Agora imagine uma empresa de 1 bilhão também que ela multiplica por 5 ou 10 vezes. Ela vale 10 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. É plenamente possível e num prazo de tempo não tão longo assim. Porque normalmente essas empresas que são menores, elas estão focadas em crescimento. Elas estão focadas em expansão. E por isso também tem um outro detalhe, essas empresas que estão focadas em crescimento, focadas em expansão, focadas em ganhar fatia de mercado, elas normalmente não pagam dividendos. Então é normal você esperar, quando você investe num small cap, é normal você não esperar receber dividendos dessas empresas, se elas estão focadas em crescimento. Porque elas vão pegar todo o lucro que elas têm e reinvestir no próprio negócio, reinvestir no crescimento da empresa. E por isso elas não pagam dividendos, ou a maioria delas não pagam. Então é interessante você pensar que quanto menor é a empresa, maior o potencial dela de valorização. Se você pegar uma empresa ali que vale na bolsa hoje 200 milhões de reais, se ela multiplicar por 10 vezes, ela vai valer 2 bilhões de reais. Ela ainda vai ser um small cap. Se ela multiplicar por 100 vezes, ela vai valer ali 20 bilhões de reais. Ou seja, uma empresa média ali na bolsa. Então, quanto menor a empresa, maior esse potencial de valorização. Mas, provavelmente, o risco também é maior. E eu vou falar dos riscos para você daqui a pouquinho. E agora eu vou falar de outro benefício de investir. Você já viu que o primeiro benefício é um alto potencial de valorização dessas ações. O segundo benefício é a grande distorção de preços. E o que é essa grande distorção de preços? Normalmente essas empresas pequenas, elas não são muito acompanhadas pelo mercado. Por quê? Porque uma empresa dessa, ela não é muito interessante para os grandes investidores, que são as grandes instituições, que são os grandes fundos, que são os grandes investidores. Se esse pessoal aí que é grande, que tem muito dinheiro, resolvesse investir nessas empresas, eles iam comprar a empresa inteira e mesmo assim ainda ia representar uma parcela muito pequena do patrimônio deles, porque pense que eles têm muito dinheiro. E por isso não faz sentido eles gastarem tempo analisando esse tipo de empresa, já que eles não vão investir nessas empresas. Então, essas empresas, as small caps, elas ficam meio que abandonadas ali, o mercado não olha muito, não tem muito analista, não tem muito fundo avaliando, nem nada disso. E aí, por não ter muita gente acompanhando, às vezes existe uma grande distorção do preço da ação comparado ao que realmente ela vale. E isso representa uma grande oportunidade para o investidor pessoa física, para o pequeno investidor, para você que está me assistindo agora. E quando eu falo do pequeno investidor, não é só aquela pessoa que investe 50, 100, 200, 300 reais por mês, não. Até aquela pessoa que investe 2, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, ele é considerado um pequeno investidor. Ele consegue plenamente investir nessas empresas, porque pense que uma empresa que vale ali 1 bilhão de reais, você está investindo 20, 30 mil reais ali, não vai mudar em nada ali o valor da empresa, nem nada do tipo. E o que é essa distorção de preço da ação relacionada ao valor dela que eu acabei de falar para você? Imagine que como não tem ninguém avaliando a empresa, ninguém atento ao que está acontecendo com a empresa, imagine que o preço da ação dela lá custe algo em torno de 5, 6 reais. E essa empresa vale 1 bilhão de reais. E aí ela começa a crescer,
né, os resultados dela trimestre a trimestre começam a crescer de forma muito grande, né, muito absurda. E aí, pelo fato de não ter ninguém acompanhando, o valor das ações, elas não modificam de uma forma muito rápida, né, muito abrupta. Então elas continuam negociando ali por volta de 5 ou 6 reais. E a empresa está crescendo demais. E aí você, pequeno investidor, pode começar a comprar essa empresa porque não tem ninguém observando ela, não tem ninguém atento. E aí de uma hora para outra, por chamar a atenção de alguém, o valor dessas ações começam a disparar, né? Começam a aumentar de uma forma muito rápida porque chamou a atenção de alguns investidores maiores ali que começaram a comprar com um pouco mais de vontade ali aquelas ações e aí começa a subir o valor dessas ações. É diferente de uma empresa que é muito acompanhada pelos analistas, que normalmente as ações elas vão acompanhando os resultados de forma um pouco mais imediata, porque tem muita gente acompanhando e aí o resultado da empresa vai crescendo, o valor da ação vai acompanhando na mesma proporção. As small caps, aquelas que são mais abandonadas, que ninguém olha, o resultado vai crescendo e as ações não se mexem muito. Então é uma oportunidade grande ali para você que é pequeno investidor, ficar de olho nessas empresas para que você começar a comprar antes do mercado perceber que essas ações estão baratas. Então eu já falei dois benefícios para vocês: alto potencial de valorização e a grande distorção de preço. Eu vou falar o terceiro benefício aqui de investir em small caps. O terceiro benefício é a maior assimetria. E o que é isso que eu estou falando? Como você pode achar ações mais descontadas, né, mais baratas do que elas realmente valem, você pode ter uma assimetria muito maior do seu investimento. E o que é essa assimetria? Assimetria nada mais é do que você poder ganhar muito e perder pouco. E eu vou te dar um exemplo. Digamos que você fez uma avaliação bem feita de uma empresa, né? Você olhou, viu que está tudo legal, tudo bacana, ela está crescendo, ela está com um bom potencial. E aí você viu, né, nessa avaliação que você fez, você viu que ela tem um potencial de retorno para você de algo em torno de 200% ao longo do tempo. Esse você viu que seria talvez um cenário muito bom, um cenário otimista. E aí você avaliando, você pensa assim: ah, entendi que um dos melhores cenários pode ser esse, né, um alto de 200%. Agora eu quero entender qual é o pior cenário, né? O que é que de pior poderia acontecer com essa empresa. E aí você faz a avaliação, vê que o pior que poderia acontecer seria você perder 30% do seu investimento, porque nada daquilo que você da tese que você tinha naquela empresa, nada deu certo. E aí ela se desvalorizou 30%. Então, esse tipo de assimetria, ele está a seu favor. Você pode ganhar 200% ou pode perder 30%. Então, é um tipo de assimetria que vale a pena você se expor, né? Você tem muito a ganhar e pouco a perder. É óbvio que você tem que fazer uma avaliação bem feita, né? Você não pode simplesmente, ah, eu acho que ela vai subir 200%, ou eu acho que ela vai cair 30%. Você tem que se basear em dados, você tem que se basear na sua experiência, você tem que se basear naquilo que você entende sobre a empresa. E aí eu aproveito para dizer que você nunca deveria usar a assimetria contra você. Por exemplo, você nunca vai escolher uma empresa que você tem um potencial de retorno de 30%, você fala assim, pô, melhor das hipóteses ela vai subir 30%. E uma possível perda de 50%, por exemplo. Ah, se nada der certo, ela cai 50%, se tudo der certo, ela sobe 30%. A simetria não está a seu favor, não vale a pena você correr esse risco. É muito melhor você investir algo com potencial de multiplicar por 10 vezes e perder no máximo 50%, ou seja, metade daquilo, do que se expor a algo que não tem muita assimetria a seu favor. E o investimento em small caps gera muito esse tipo de assimetria, porque tem muita empresa que está meio que abandonada ali, muita empresa que o mercado não percebe, ela tem muito potencial de valorização e pouca chance de perda, né? Uma perda potencial muito menor. Vale a pena prestar atenção na simetria na hora de investir. Então, falei para vocês aqui três benefícios: o alto potencial de valorização, a grande distorção de preços e a maior assimetria nesse tipo de empresa. Mas você sabe que nem tudo são flores, nem tudo é aquela maravilha que todo mundo imagina. Então, existem riscos e esses riscos devem ser comentados, esses riscos devem ser avisados para você tentar mitigá-los, para você tentar reduzi-los o máximo que você pode. Então vamos lá, vou falar para vocês também três riscos de se investir em small caps. E preste atenção
no terceiro, né? O terceiro para mim é o mais importante. Então não pule esse vídeo, não saia desse vídeo antes de ouvir o terceiro risco que eu vou te falar sobre as small caps. Acompanhe comigo aí até o final. Mas o primeiro risco de investir em small caps é a baixa liquidez. A baixa liquidez nada mais é do que você ter poucas pessoas comprando e poucas pessoas vendendo, porque às vezes, quando você quer comprar, você não consegue porque tem pouca gente ali negociando. Às vezes, quando você quer vender, você também não consegue porque tem pouca gente negociando. Mas, normalmente, como eu falei antes para vocês, para o pequeno investidor, isso não é um impeditivo, já que essas empresas, elas negociam um montante pequeno, mas não tão pequeno assim, para um pequeno investidor como a gente. Essa liquidez baixa é muito mais prejudicial para os grandes fundos, para os grandes investidores de uma forma geral. Para o pequeno investidor, isso não é tão relevante assim, mas aí tem um detalhe. Algumas empresas, normalmente as menores, elas não têm liquidez nem para o pequeno investidor. E isso você tem que ficar bem atento. Algumas empresas, elas não têm negociação há mais de um mês, mais de 2 meses, e ninguém compra e ninguém vende a ação dessa empresa. Ou então, mesmo aquelas que tenham negociação diária, ou, né, ou toda semana, digamos assim, às vezes é muito baixa, né? Às vezes a empresa negocia 5, 8, 10, 15, 20 mil reais por dia, e aí você quer comprar qualquer quantidade mínima de ações que você queira comprar ali, é muito difícil você conseguir comprar, porque o spread, né, a diferença do preço do comprador para o vendedor é muito grande, e às vezes você tem que pagar muito para você conseguir comprar aquela empresa, aquelas ações, e mesmo assim dá muito trabalho, né? E às vezes você consegue comprar essas empresas, aí digamos que ela tem uma valorização muito expressiva e você queira vender. Às vezes você não consegue vender, mas se você vender, você vai ter que perder muito para conseguir vender. Então não vale a pena você ficar se estressando com empresa que tem baixíssima liquidez dessa forma. Então preste muita atenção na liquidez. Normalmente isso não é impeditivo para o pequeno investidor, mas identifique se essa empresa ela tem negociação diária, e essa negociação diária ela tem que ter um mínimo ali confortável para você conseguir negociar sem afetar os preços e de uma forma mais rápida também. Então preste atenção na liquidez da ação. Um dos riscos é você estar posicionado naquela ação e não conseguir vender na hora que você quer por conta da baixa liquidez. E agora vamos para o segundo risco de investir em small caps. O segundo risco é a maior volatilidade dessas ações. Uma maior volatilidade significa que essas ações elas têm muita oscilação. Então elas sobem muito e caem muito. Isso é muito por conta também da liquidez que ela tem, né? Qualquer movimento um pouco maior puxa essas ações para cima ou puxa elas para baixo. Então, quando a gente compara a volatilidade de uma empresa, de um small cap como essa, com o Ibovespa, a gente teria mais ou menos o seguinte, né? A depender da empresa e do setor que ela está inserida, obviamente. Imagine que o Ibovespa sobe algo em torno de 5%. A small cap provavelmente ela vai subir uns 15 ou 20%. Se o Ibovespa cai 5%, essa empresa ela vai cair 10, 15, 20% também. É óbvio que isso está ligado diretamente se uma empresa, a small cap, ela está diretamente relacionada ao Ibovespa, né? Se ela tem um beta positivo, né? Que é uma correlação com o Ibovespa. Se o Ibovespa sobe, ela também sobe. Existem aquelas small caps que são descorrelacionadas, ou seja, é um beta negativo. Quando ela tem um beta negativo, significa que quando o Ibovespa sobe, ela cai. Quando ela cai, o Ibovespa sobe. Então, é óbvio que eu estou falando aqui da proporção de volatilidade, né? Da proporção de oscilação dessas ações. Então, essa proporção e essa correlação vai depender do tipo da empresa, do setor que ela está inserido. Mas, normalmente, elas oscilam muito mais do que o índice Bovespa. Mas nenhum desses dois riscos que eu falei para você agora, eles estão diretamente ligados à empresa. Esses dois riscos, eles são mais ligados a um risco de mercado, ou seja, do mercado subir, do mercado cair, da volatilidade, da liquidez das ações. Então ele não está diretamente ligado à execução da empresa. E por isso, eu vou falar para você um outro risco agora, que eu considero o risco mais importante de você prestar atenção ao investir nesse tipo de empresa, que é o risco ligado diretamente à execução da empresa. E esse risco é a maior chance de erro. Então, você tem uma maior chance de erro ao investir em uma small cap do que ao investir numa empresa maior e mais consolidada.
Uma empresa que está se consolidando, crescendo muito, reinvestindo todo o lucro que tem, ela tem, obviamente, uma maior chance de cometer um erro ou vários erros e não conseguir entregar aquilo que ela se propõe a entregar para o acionista. Esse risco é muito maior do que uma empresa que já é consolidada. Uma empresa que é grande, já que é consolidada, ela tem muito mais previsibilidade. Mas o acionista, ele já deveria saber disso. Ele falar assim: ah, ela não vai, essa empresa grande que eu estou investindo, ela não vai ter muito crescimento, ela não vai ter muita valorização, mas eu não vou tomar muito susto com ela. Por quê? Porque eu já sei mais ou menos quanto que ela vai crescer ali todos os anos, eu já sei mais ou menos quanto de dividendo que eu vou receber todos os anos, eu já sei mais ou menos que aquela empresa ali que é líder do setor e que ela não vai perder essa liderança tão cedo assim. Então eu já sei ali que eu estou correndo um baixo risco. Quando você vai para um small cap, você não vai tão cheio de certeza como quando você vai para uma empresa mais consolidada. Quando você vai para um small cap, ela pode não conseguir entregar aquilo que você espera, fazer um investimento que deu errado, por ela não ter grande fatia do mercado, outra maior pode acabar engolindo ela. Ela pode tentar crescer em algumas outras áreas e esse crescimento não dá certo, ela vai ter que regredir, voltar tudo, voltar atrás e conseguir e tentar de novo. Então, várias coisas podem dar errado em um small cap. Então, você tem uma maior chance de erro, né, do seu investimento ele não dar certo nesse small cap, porque o que ela esperava não aconteceu. Então, enquanto investir numa empresa mais consolidada e maior é muito mais fácil você acertar, mas ao mesmo tempo você não vai ter um crescimento, uma valorização muito grande, no small cap é mais difícil você acertar, mas quando você acerta, a multiplicação do seu dinheiro é muito maior. E esse é o terceiro risco e o mais importante de todos, na minha opinião. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu fiz um vídeo de um small cap que eu estou avaliando e provavelmente você não conhece, né? Provavelmente todo mundo que está assistindo o vídeo aqui nunca ouviu falar dessa small cap. Eu fiz um vídeo sobre ela. Essa small cap, na minha opinião, na minha avaliação, tem um potencial de crescimento muito grande, um potencial de multiplicar o seu dinheiro muito grande. Mas, como você viu os riscos aí, existe a chance, obviamente, de não dar certo. Mas eu fiz um vídeo completo sobre essa empresa, avaliei ela, todos os riscos e todo o potencial que ela tem, e esse vídeo está disponível aqui para você assistir. Eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo sobre essa empresa que eu fiz, e esse vídeo vai aparecer aqui agora. Olha aí. Você clica nesse link aqui, que apareceu aqui, e assista o vídeo sobre essa small cap, que tem um grande potencial de valorização, na minha opinião, na minha avaliação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria pedir um grande favor para vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu queria te pedir para digitar uma coisa aqui nos comentários. Só quem assistiu vai saber o que, que é isso. Então você vai digitar nos comentários aqui abaixo, hashtag smallcaps. Hashtag smallcaps. Você digitando isso, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e provavelmente você gostou. Em outro favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em grupos de WhatsApp. Você fazendo isso, as pessoas vão saber investir em small caps, vão saber os riscos e os benefícios de se expor a esse tipo de empresa. Então, manda para seu amigo, manda para seus grupos de WhatsApp esse vídeo, para todos ficarem sabendo os riscos e os benefícios de investir em small caps. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.